Boa tarde, a gente vai dar início então à aula número 20, que é sobre o SQL. Bom, essa aula é a parte assim, mais importante praticamente de banco de dados, né? Embora a gente já tenha visto os comandos SQL para criação de tabelas e relações, hoje a gente vai ver a parte do SQL que cuida da obtenção de dados na base. Então ele tem um comando básico que é o select, que tem as cláusulas from e where, e através dessa construção básica você vai obter praticamente todos os dados armazenados na base. Então essa é a linguagem responsável por navegar pelas tabelas, né, pelas tuplas que têm os valores armazenados na base de dados e extrair a informação que o usuário quer obter a partir dos dados armazenados. Então é uma construção assim, muito importante, é um dos principais motivos que leva as pessoas a usar um banco de dados, que é justamente você ter uma ferramenta de consultas de alto nível, sem ter que ficar escrevendo programas, né? Então ela é bastante poderosa. Então, o SQL, ele é esse conjunto básico, né? Especificamente o select, né? O select from where, e apesar de ter esse nome select, ele não equivale à operação de seleção que nós vimos na álgebra relacional. Na verdade, esse comando, select from where, ele encapsula uma série de operações da álgebra relacional, como, por exemplo, a projeção, a própria seleção, a junção, dentre outras, que a gente vai ver. Então, é um nome clássico que foi dado para o comando genérico para obter qualquer informação da base. A ideia desse comando select from where é fazer uma construção de alto nível para implementar, por exemplo, a álgebra relacional. Então, é uma forma de você ter o mesmo poder de obtenção de informação que a gente viu nas operações da álgebra, mas através de uma linguagem de mais alto nível, sem ter que você ficar programando, escrevendo uma expressão com esses operadores aí, o sigma, né, o pi, que representam as diversas operações da álgebra. Então, uma diferença importante entre o SQL e a linguagem de consulta formal do modelo relacional, que seria a álgebra, é que o SQL trabalha com relações, mas não naquele sentido matemático formal da teoria de conjuntos. Então, é possível que ao fazer uma operação com SQL, você obtenha como resultado uma tabela que tenha tuplas repetidas, algo que não seria permitido num conjunto, né? Então, existe essa diferença que ela ocorre basicamente por problemas de desempenho, muitas vezes para facilitar, nem sempre o usuário está preocupado com essa restrição, que dá toda uma teoria, um embasamento para que o modelo fique correto, mas para ver o resultado de uma consulta isso pode não ser muito relevante. Então, nesse sentido, é importante saber que o SQL trabalha com tabelas que não obedecem às mesmas leis da álgebra relacional, mais especificamente para esse caso onde o resultado pode obter tuplas repetidas. Para você evitar que uma tabela não tenha tuplas repetidas, existem construtores específicos para garantir e para fazer esse tipo de verificação. Então, por exemplo, existe a especificação do primary key, que a gente viu ao criar uma tabela. Então, quando você cria uma tabela, define uma chave ou cria um atributo, coloca a cláusula unique, nesse momento o sistema vai garantir, vai evitar que essa tabela tenha valores repetidos em suas tuplas, né? Tenha tuplas repetidas. Mas, muitas vezes, essa tabela está sendo usada para obter resultados para uma outra tabela. Essa outra, que vai ser criada automaticamente, você não tem essa garantia. E existem cláusulas também para fazer a eliminação de duplicatas, se isso for o caso. Especificamente, né, o termo utilizado para você não permitir tuplas duplicatas é o distinct. E agora a gente vai ver alguns exemplos de uso, né, desse comando. Então, aí está a especificação formal do comando. Então, você tem o select, o from e o where. Então, no from, você tem uma lista de tabelas. Então, é aí que você vai especificar, dentre as diversas tabelas da base de dados, quais são aquelas que você quer trabalhar e obter resultados. Então, essa é a cláusula from, tem lista de tabelas. Na cláusula where, você vai restringir as tuplas dessas tabelas que vão fazer parte do resultado. Então, é uma cláusula condicional. Ela vai ter expressões booleanas, expressões condicionais a serem verificadas nas tuplas das tabelas que estão especificadas na cláusula where. Então, aquelas que satisfizerem a condição vão fazer parte do resultado.
E na cláusula select você tem aí lista de atributos. E aí onde você especifica, dentre os atributos das tabelas envolvidas na sua consulta, quais aqueles que vão fazer parte do resultado. Então essa é a construção básica do comando select, select from where e suas cláusulas. Então a gente vai ver agora alguns exemplos de comandos SQL para consulta especificamente, e a gente vai usar naquela base que a gente vem usando sempre, e que é a base também que está definida naquele script para usar o MySQL, que é o software, né, o SGBD, de acordo com essa definição, para a gente ter sempre o mesmo padrão, o mesmo resultado. Então, só para recordar, eu queria destacar aqui uma das tabelas que a gente vai usar mais, que é a de empregado, que ela tem a chave SSN, que é o código do empregado, vamos dizer assim. Ela tem outras informações importantes, primeiro nome, último nome, endereço. E tem mais dois atributos que são chaves estrangeiras, ou seja, são atributos que vão permitir relacionamento com outras tabelas. No caso, o último, o DNO, que vai permitir o relacionamento com a tabela de departamento, e o Super SSN, que é o supervisor desse funcionário. Então, aí a gente tem um autorrelacionamento, é uma chave estrangeira dessa própria tabela, né? Então, que vai permitir você saber quem é o empregado e os dados do supervisor desse empregado. Outras tabelas também bastante usadas é o de departamentos, a tabela de projetos, que a gente também vai usar, e dependentes, né? Então, para vocês terem um tempinho aí para se familiarizarem, né? Lembrarem de quais são as tabelas, quais são os atributos e os relacionamentos. Bom, e aqui também tem um panorama geral do conteúdo, né? Então, aquele script que vocês têm, ele tem exatamente todas essas tuplas com exatamente esses valores. E a gente vai fazer alguns exemplos, né? E o resultado vai estar sempre fazendo referência a esses resultados. Então, o resultado que existe é de acordo com esse preenchimento, com essa população da base de dados. Bom, vamos ver então uma consulta SQL bem simples, né? E o que está por trás de uma consulta dessas. E só para reforçar, né, a gente vai usar essa base de dados empresa, né? Bom, antes da gente ver o SQL propriamente dito, a gente vai dar uma olhada na álgebra, né? Já que a gente já sabe como escrever uma consulta em álgebra relacional, essa foi uma das consultas bem simples, né, que a gente viu. Então, por exemplo, se eu quiser saber a data de nascimento e o endereço do empregado cujo nome é John B. Smith, se a gente for fazer essa consulta usando a álgebra, a gente vai ter que fazer uma seleção na tabela de empregados com essa especificação do nome e depois a projeção, para obter especificamente os atributos data do nascimento e endereço. Então, na álgebra relacional, a gente vai usar o operador de seleção e a condição de seleção vai ser essa combinação, já que o nome está espalhado em 3 atributos, né? O p-nome, o m inicial e o nome. Então, por isso tem uma conjunção aí de 3 predicados simples, ou 3 condições de seleção bem simples, né? Faz a seleção e depois faz a projeção. Agora a gente vai ver como fica isso no SQL. Bom, essas 3 cláusulas, né, vão ser usadas, cada uma preenchendo os valores adequados a cada uma dessas operações. Então, a gente vai ter um select from where, onde o from vai ter a tabela de empregados, o select vai dar exatamente os atributos da projeção, no caso a data de nascimento e endereço, e o where vai ter a condição de seleção, onde a gente vai ver aí aqueles 3 predicados, aquelas 3 condições combinadas através da palavra reservada end. Aí aqui já apareceu um pouquinho, né, embora seja uma consulta bem simples, já apareceram 2 palavras, né, end, para combinar as diversas condições que estão sendo aplicadas sobre a tabela empregado. Então, é uma consulta assim bem simples, né? Nessa cláusula where, a gente viu aqui alguns exemplos de end, mas a gente pode ter combinação também de ou, né, o or, e caso haja alguma questão de precedência, é possível utilizar parênteses também. Então, essa cláusula where ela pode ser bem sofisticada, pode ter várias combinações, e aí cabe ao usuário fazer a especificação correta, né, da combinação de AND e OR, dependendo do que esteja sendo avaliado, né. E na cláusula select, onde você coloca os atributos, você vai colocar tanto atributos
de uma relação ou de outra, dependendo do que está na cláusula from. Nesse caso a gente só tem empregado, mas a gente poderia ter outras relações também. E aí essa lista é uma lista bem flexível e você pode inclusive mudar a ordem, né? Colocar, eu quero ver primeiro o endereço, depois a data do nascimento, independente de como eles aparecem nas tabelas originalmente. Bom, interessante então é notar aqui no comando SQL você tem embutido outras operações da álgebra relacional, né? Então aqui num comando só você tem a operação de seleção embutida ali na cláusula where, você tem a operação de projeção embutida ali na cláusula from. Entretanto, como foi dito, esse resultado, né, essa manipulação não obedece às mesmas propriedades da álgebra relacional. Então pode acontecer de que no resultado tenha tuplas duplicadas, né? Bom, vamos ver agora uma outra consulta que a gente também já viu na álgebra relacional, uma consulta que envolve aí um relacionamento. Então eu quero saber o nome e endereço de todos os empregados do departamento de pesquisa. Bom, a informação pesquisa, né, ela está na tabela de departamentos. E os empregados que trabalham nesse departamento estão na tabela de empregados. Então, a gente olhando, a gente vê que essa consulta ela envolve duas tabelas, empregado e departamento. Então, a cláusula from vai ter essas duas. E as condições de seleção e de projeção também estão aí representadas. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhe. Na cláusula where, a gente pode ver o seguinte, existem duas condições aí. Uma para fazer a seleção do departamento tal que o nome seja pesquisa. E a outra é a condição da junção. Então, é aí que a gente vai estabelecer como eu vou fazer o relacionamento entre empregado e departamento. Então, eu vou pegar o DNO, que é o atributo de empregado que tem o nome do departamento, e o DNúmero, que é a chave de departamento. A partir daí eu tenho então aquela condição que a gente tinha na álgebra relacional da junção. Então vocês podem ver que a cláusula where está combinando condições tanto da seleção quanto da junção. Então é algo que fica independente. E na cláusula select a gente tem lá os atributos necessários. Então pnome, nome e endereço. Nesse caso, o usuário especificou que ele só queria atributos da tabela de empregado, mas ele poderia ter colocado também informações da tabela de departamento. Então, só para vocês terem uma ideia, né, uma referência em relação à álgebra relacional, aqui nessa parte do retângulo azul, vocês podem ver uma expressão algébrica que equivale a essa consulta SQL. Então, é importante notar que, embora na expressão algébrica exista uma ordem de execução, então, por exemplo, vocês podem ver que com essa expressão, primeiro vai ser feita a seleção do departamento igual à pesquisa, depois vai ser feita a junção desse resultado com a tabela de empregado e, finalmente, o resultado da junção será a relação operando da projeção que vai obter o resultado final. Então, existe uma ordem aí. Mas, assim como a gente viu que a álgebra tem regras de equivalência, outras expressões algébricas podem ser montadas. Então, a gente pode fazer, por exemplo, primeiro a junção, depois a seleção e, por último, a projeção. Ou a gente já pode ir aplicando projeções antes. Eu poderia, por exemplo, ao fazer a seleção de departamento igual à pesquisa, eu aplicar uma projeção, pegar só o DNúmero, porque é só isso que eu vou precisar para fazer a junção. No resultado, a gente só precisa das tuplas, as atributos de empregado. Então, eu posso já ir otimizando. O que eu digo é o SGBD. Então, essa é uma das principais vantagens do uso de um SGBD. Você tem um SQL, onde você só especifica o que você quer, eu quero esses atributos, eu quero seguir esse relacionamento e essa condição. Internamente, o SGBD vai fazer a execução dessa consulta da forma mais eficiente possível. Então, um dos facilitadores para fazer da forma mais eficiente possível é a álgebra. Ele faz um mapeamento do SQL para a álgebra, ele gera, por exemplo, essa expressão. Aí ele calcula simuladamente quanto seria o custo de executar dessa forma. Agora vamos ver se a gente faz primeiro a junção e depois a seleção, se fica mais eficiente. Se a gente fizer primeiro a projeção, diminuiu o número de tuplas que foi para a memória, a junção ficou mais rápida. Então essa pode ser uma alternativa melhor. Então antes da execução da consulta, ele faz uma avaliação das alternativas, tudo isso de uma forma bem segura, porque ele tem uma álgebra, ele tem as equivalências, ele sabe que essa transformação vai continuar dando o mesmo resultado que o usuário pediu,
e o usuário vai ter um resultado da forma mais rápida possível, né? Claro que no nosso exemplo aqui, que é uma base pequena e tal, essa otimização não vai fazer muita diferença, mas no mundo real, né, numa base de dados que você tem 1 milhão de tuplas de um lado, né, 2 milhões do outro, e você vai começar a fazer a manipulação dessas tabelas, essas otimizações são essenciais. Então, essas consultas demoram, né, podem demorar alguns minutos, vale a pena gastar alguns segundos otimizando e depois você ter uma redução significativa. Então, esse é um dos principais motivos e foi por isso que a gente viu a álgebra relacional, para vocês, ao trabalharem com SQL, saberem, né, o que está por trás do SQL e o poder que isso dá para a eficiência e melhor uso do SGBD. Bom, vamos ver mais uma consulta, né, também simples, envolvendo mais tabelas. Então, nesse caso, a gente quer, para cada projeto, né, agora a gente está trabalhando com projetos, né, na nossa base a gente tem projetos que pertencem a departamentos, cada projeto está numa determinada cidade, né, e aí esses projetos estão associados a departamentos, esses departamentos têm gerentes e têm as informações dos empregados. Então, nesse caso, o que está se querendo saber é, para os projetos que estão localizados em Stafford, nessa cidade, né, eu quero saber qual é o número desse projeto, o número do departamento responsável por esse projeto, né, que controla esse projeto, o sobrenome, endereço, data de nascimento do gerente desse departamento. Bom, se eu quisesse saber apenas o projeto localizado em Stafford, o número do projeto e o número do departamento, bastaria trabalhar com a tabela projeto. Ali eu tenho como obter todas essas informações. Mas o usuário não quer apenas o número do departamento, ele quer saber também o nome, o endereço do gerente desse departamento. Então, o que tem que ser feito, né? Eu tenho que sair do número do projeto, do departamento, que está na tabela de projetos, entrar na tabela de departamentos, lá pegar o código que identifica o gerente, ir com esse código na tabela de empregados e aí sim conseguir o nome, endereço, etc. Então, é isso que está sendo expresso nessa consulta, né? Você tem as tabelas de projeto, departamento, empregado, e na cláusula where, então, você tem os dois relacionamentos e a condição de seleção. Então, a última cláusula lá é P-localização igual a Stafford. Então, como P-localização é um atributo da tabela de projeto, o sistema automaticamente sabe que ele tem que fazer uma seleção em projeto, e aí pegar ali todos os que são localizados nessa cidade. A partir daí, ele vai pegar o número desses departamentos, fazer a junção, né, com o D-número da tabela de departamentos e depois fazer, então, a ligação com os empregados. Então, é importante verificar que nessa consulta, né, e na cláusula where, a gente tem duas condições de junção, porque justamente tem 3 tabelas envolvidas e 2 relacionamentos. Então, na condição de junção D-num igual a D-número, eu vou estar relacionando o projeto ao departamento. Então, D-num é a chave estrangeira, né, na tabela de projetos, e D-número é a chave primária na tabela de departamento. Então, aí eu faço a ligação entre os dois. E depois a outra junção, GER-SSN igual a SSN, eu vou ter em GER-SSN o código que identifica o gerente daquele projeto, daquele departamento. E aí, com esse código, eu vou na tabela de empregado e lá obtenho todas as informações desse empregado. No caso, ele quer apenas o nome, o último nome, a data de nascimento e o endereço. E do projeto, ele quer o número e o número do departamento também. Então, também uma consulta assim, simples, reforçando também que é em alto nível, uso especificado sem se preocupar, né, como isso vai ser executado. Internamente, o SGBD vai fazer isso da melhor forma possível. Bom, então a ideia agora é vocês experimentarem, né? A melhor forma de aprender o SQL é usando na prática. Então, é por isso que a gente criou essa base, né, e o script no MySQL, para que vocês possam experimentar esses comandos vistos em aula e outros comandos também, com algumas variações, né? Então, vocês vão agora disparar o MySQL, especificamente o Query Browser. Então, o MySQL tem uma série de interfaces, uma delas é o Query Browser. Então, aqui, a partir de agora, você já tem um botão para disparar o MySQL, né, com as informações aí, especificar se o esquema a ser trabalhado é o EMP,
que é a base de dados da empresa, e a partir daí vocês vão apertar esse botão para seguir uma série de navegações. Então, o interessante agora é vocês analisarem a navegação passo a passo que está preparada nos demais slides, e cada um a seu tempo ir fazendo numa SQL. Então, a ideia é olhar, ver o que está representado na janela de consultas e o resultado da consulta, vocês repetem isso numa SQL e vão comparando o resultado e vão vendo as análises. Então, a ideia agora é cada um disparar e ir fazendo os exemplos propostos nos slides que vêm a seguir, com as diversas explicações, e depois vocês podem ir inventando, experimentando novas combinações. Tá bom? Então, bastante atenção e preocupação com essa aula e esses conceitos, porque eles são o coração fundamental, principal, do SGBD. Então, muito obrigada.